Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Amém. Eu não sou o que sou pelo que eu era, nem sou o que sou porque eu sou. Eu sou por causa da graça de Deus. Esta é uma fala do apóstolo Paulo. Eu só parafraseei aqui um pouco. Bendito o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. 1 Coríntios, capítulo 15. Por gentileza. Você que está em casa também é muito convidado e muito convidada, se tiver uma Bíblia, a abrir a sua também. 1 Coríntios, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Antes da leitura, irmãos, vamos já lê-la. Hoje, eu estava ouvindo ali o pastor Eusto falando, e uma certa vez alguém escreveu ou disse, isso me veio assim à mente: se a carreira de Cristo tivesse terminado na cruz, se a carreira de Jesus Cristo tivesse terminado na cruz, teria morrido com ele os profetas, os salmos, toda a escritura e a nossa salvação. Mas graças a Deus isso não ocorreu, irmãos. Por isso estamos aqui nesta noite. Tem um amém? Amém. Muito bem. A nossa carta, ela está endereçada à cidade de Corinto. Corinto, os irmãos já ouviram muitas vezes os pastores fazendo aqui uma introdução. Eu vou falar talvez uma meia dúzia de palavras sobre isto. Esta cidade é uma cidade antiga, da Grécia. 146 anos antes de Jesus vir a este mundo, a esta terra, ela foi destruída. Por quem? Pelos romanos, numa grande batalha. O Império Romano tomou conta da terra. 44 anos antes de Jesus, ela foi reconstruída como uma cidade romana, chamada também, naquela época, de a Grécia Romana. Por isso nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. A epístola de 1 Coríntios 15, Paulo traz várias instruções à igreja, sobre a sensualidade, sobre casamento, sobre contenda, sobre dissídio judicial, sobre casamento, sobre famílias, sobre a ceia, vários aspectos da igreja. Mas escute uma coisa, nada disto garante salvação, absolutamente nada. Os versículos 3º e 4º do que nós vamos ler agora, é como se fosse assim, o miolo, a gema, o âmago do Evangelho. Por isso eu quero convidá-los a ler, é a chave de ouro. Vamos lá? Juntos? Vamos lá? Em casa também? Deixa eu colocar meu óculos, irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3º e 4º. Antes de tudo, grave isto, olha, antes de tudo, ele está ressaltando algo precioso e poderoso. Vos entreguei o que também recebi. Os irmãos lembram desta frase? Vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo que ele recebeu. Mas ele recebeu de quem? Provavelmente dos apóstolos, mas especialmente do próprio Senhor Jesus, a quem ele apareceu. Muito bem. Que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, na época que ele estava escrevendo esta carta e mandando para a igreja de Corinto. Porém, alguns já dormem. Dormem porque faleceram em Cristo, estão aguardando a ressurreição. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Juntos, versículo 11. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Portanto, seja eu, Paulo, ou sejam os 12, assim pregamos e assim creste. Amém? Muito bem, vamos orar. Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nesta noite, dá-nos compreensão acerca da sua palavra. Desobstrui, Senhor, os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento e dá-nos a tua bênção, Senhor. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós saiamos daqui sem levar no nosso ser, no nosso íntimo, uma compreensão da sua palavra transformadora, multiplicadora, para a sua glória, Pai. Oramos pedindo perdão mais uma vez pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tema para esta noite: a ressurreição de Jesus. Estamos vivendo esse período agora da Páscoa, a Páscoa dos judeus, a Páscoa bíblica também. Agora uma pergunta, irmãos, nesta noite: será que precisamos de novas verdades sobre a ressurreição de Jesus hoje? Provavelmente em alguns arraiais isso esteja acontecendo. Provavelmente, não estou afirmando, mas a minha resposta é não. Diga não. Não, irmãos. Nós precisamos é compreendê-la para vivermos esta verdade no nosso ser, na nossa vida de fé, no nosso espírito. Em 1995, eu comprei um livro. E esse livro eu comprei na CPAD. E esse livro me trouxe uma mensagem. Ontem, aliás, eu comecei a me lembrar daquilo que estava escrito ali e trouxe aqui algum conteúdo. E nesta noite eu quero lê-lo aqui para vocês. Ouça o que estava neste livro. É mais ou menos isto, irmãos. Se não for bem no norte, mas é do lado do norte. Tudo bem? Vamos lá então? Se Cristo não tivesse ressuscitado, a primeira manhã daquele domingo teria sido apenas mais uma manhã, após a Páscoa dos judeus lá em Jerusalém. Os soldados romanos teriam visto um grupo de mulheres se aproximando do túmulo. Removida a pedra, achariam lá um corpo deitado, duro e sem movimento. Desembrulhariam os lençóis de linho, olhando com dó as terríveis feridas em seu corpo, tão machucado. Lavado o corpo, untado e colocado as especiarias,
dariam a última olhada no seu rosto, recolocando o lenço e voltariam para casa. Os irmãos estão comigo aqui ainda? Muito bem. Maria, e eu me avoraria a dizer Madalena, de quem Jesus expeliu 7 demônios, Maria nunca mais voltaria a Nazaré, e nunca mais se ouviria falar dela, Maria Magdalena. Nunca mais. Pedro, André, Tiago e João teriam voltado para a pesca, terminando as suas vidas obscuras, tristonhas, sem esperança, nas margens do mar da Galileia, o Tiberíades. Mateus, ao invés de escrever um evangelho, voltaria para a sua coletoria e passaria a cobrar impostos dos próprios judeus. Saulo de Tarso, ao invés de pregar o evangelho de maneira tão aguerrida, teria se orgulhado do fim dos nazarenos. Finalmente sucumbiu tudo. Na Europa não haveria igrejas, apenas, disse o moço, o cancro do paganismo assolando, ou talvez, mais na frente, o islamismo tragasse toda a Europa. Esta leitura eu fiz em 95, e eu guardei esta expressão, ainda tinha uma memória melhor do que a de hoje, não é, Osmar Júnior? E eu guardei isto aqui, irmãos. Isto é uma verdade. Hoje não é um dia qualquer, não deveria ser nenhum dos domingos, porque todos os domingos apontam para o dia do Senhor, para o dia da sua ressurreição. Houve tempo em que nesta igreja e em outras igrejas, aos domingos, não é isso, pastor Eusto? Se devotava completamente o domingo para a oração, para a leitura, para louvores a Deus. Nem se comprava nada. Alguém pode perguntar, mas isso é um exagero. Pode ser que seja. Porque havia uma compreensão do domingo, o dia do Senhor. Hoje é comum, quando nós passamos pelos cemitérios, nós lemos algumas frases. Aqui jaz o fulano de tal. Talvez um dia você passe por aí e diga assim, aqui jaz o José Nery. Não sei, irmãos. Deus sabe. Mas com relação a Jesus, nós acabamos de ouvir uma leitura aqui há pouco. Ele não está aqui. Diga comigo, ele não está aqui. Ressuscitou. E diga assim, ressuscitou mesmo. Quando vamos a um funeral de um irmão ou de uma irmã, normalmente se ouve muito isso, seja o corpo assistido no prédio da igreja ou numa funerária. Aqui só está o corpo. O nosso irmão e a nossa irmã já está em glória com Cristo Jesus. Isto é verdade? Isto é verdade, irmãos? Sim. Portanto, meus irmãos, a cruz, a morte e a ressurreição são a essência do Evangelho. Tire a cruz e não haverá Evangelho, no sentido de que nós conhecemos pelas Escrituras. Então nós vamos extrair aqui algumas verdades para esta noite, para o nosso coração, para nossas vidas. E se os irmãos concordam, digo amém. A primeira delas, Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós olhamos isso aqui no versículo 3, segundo as Escrituras. Mas eu quero voltar ao versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que está acontecendo em Corinto? Uma igreja rica, mas uma igreja cheia dos dons de Deus,
mas uma igreja que estava dando ouvidos a determinados ensinos completamente contrários à Escritura, ou às Escrituras. E o apóstolo Paulo, então, agora está preocupado, porque aquela igreja, recém, ainda meio bebê ou adolescente, está sendo confundida por heresias. Não vou entrar no assunto, mas nós estamos falando aqui da influência da Grécia, dos gnósticos. Esse é o ambiente para o qual ele encaminha esta carta. Por isso, depois de falar sobre vários assuntos até o capítulo 14, agora Paulo então introduz a chave de ouro e diz: agora eu quero trazê-los à sã consciência, ao evangelho pleno e completo, para que vocês não se desviem. Versículo 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Antes de tudo, é uma expressão seríssima. Ele está enfatizando. Antes de tudo que está no começo até aqui, eu quero entregar a vocês o que eu também recebi. O evangelho que me salvou. O evangelho que salvou Pedro, Tiago, João e os apóstolos. O evangelho que salvou vocês, que eu preguei nesta cidade. Este evangelho me foi dado. Olhe na sua Bíblia, por gentileza. Versículo 3. Vos entreguei o que também recebi. Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, que não há uma invenção a ser feita. Que eles não inventaram absolutamente nada, nem ele. Ele recebeu o evangelho e ele transmitiu na sua íntegra, na sua inteireza. Eu quero dizer para você nesta noite, para mim também, para você que está em casa, que o evangelho de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus, ele é a graça de Deus para nos salvar do pecado e dos pecados. Naquele contexto, evangelho também poderia ser um ensino religioso de um rei. Ele fazia lá o seu evangelho, era um evangelho. Mas Paulo está falando agora do evangelho. É o próprio Deus que se fez carne, a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus, olhe na sua Bíblia, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Como segundo as Escrituras? Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui, você que está em casa, quando você toma este livro nas suas mãos, é verdade que aqui é em tinta e papel, mas aqui está o poder transformador do evangelho na vida daqueles que creem na palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que se fez carne no nosso meio. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Salmo 110, os irmãos conhecem isso, está escrito lá: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Está o salmista, levado pelo Espírito Santo, falando dos salmos, e já aplicando de que Jesus subiu às alturas, e Deus Pai disse a Jesus, Davi também aborda isso: senta-te à minha direita. E nós sabemos que Jesus está sentado corporalmente à direita de Deus, e espiritualmente Ele está em você, está em mim, está em nós. Se você concorda, diga amém. Andando um pouco mais, irmãos, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Após várias surras, após ser arrastado para todos os lados, após tirarem a roupa, após tanto ferimento, foi crucificado e permaneceu naquela cruz durante 6 horas.
numa sexta-feira, 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Isto durou, esse martírio, além do anterior, até as 15 horas, ou até as 3 horas da tarde. Ali estava muito claro, irmãos, segundo as Escrituras, Gênesis 3,15, quando o próprio Senhor, falando com Adão, nosso pai, fez uma promessa, na Escritura, que o descendente da mulher seria picado pelo veneno do pecado, mas ele amassaria a cabeça da serpente. Estava ali também, de forma resumida, o Evangelho. Por isso que é segundo as Escrituras. Não tem o que inventar, está feito, estava feito. Portanto, das 9 às 12 horas, Jesus estava naquela cruz pregado. Olhe para cá um pouquinho, sabe o que ele estava fazendo lá? Ele estava morrendo, por causa de você e por causa de mim. 3 horas de agonia, entre o céu e a terra, preso numa cruz, morrendo por causa dos nossos pecados. Morrendo para eliminar o poder da rebelião, da condenação e do domínio do pecado, aquele pecado original. Isaías, capítulo 53, os irmãos conhecem esse texto, é messiânico, acho que no versículo 6, a Bíblia diz que Deus, o Pai, lançou sobre ele, olhe para cá, a iniquidade de nós todos. Não está falando dos pecados, está falando a iniquidade de nós todos. Foi-lhe lançado a iniquidade, o pecado de todos nós sobre ele. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, foi ele mesmo quem disse isso. Vocês sabem que são as Escrituras sagradas que testificam de mim. Portanto, toda vez que você abrir a palavra de Deus e começar a fazer a leitura, você está exatamente lendo acerca de Jesus Cristo. Este é o alimento para o nosso espírito, é o alimento para a nossa alma, para a nossa vida, irmãos. Das 12 horas às 15 horas, mais 3 horas. Olhe para cá um pouquinho. Jesus deveria estar negro, sem formosura, feio. E a Bíblia diz isso. Uma cortina negra desceu sobre este planeta. Nunca mais viu-se ou ouviu-se falar de 3 horas de trevas sobre a terra. Um eclipse, 1 minuto, alguns segundos, no máximo 2 minutos. Alguém disse que o Criador estava morrendo pelas suas criaturas. E o universo envergonhou-se de tão sórdido coração, meu e o seu, que levamos o autor da vida, o Criador, aos pregos. Mas graças a Deus, irmãos, porque nós estamos aqui, porque não terminou lá na cruz, como disse o nosso pastor Eusto, não terminou ali, não terminou, e não terminará, porque ainda estaremos com Ele para sempre, salvos e redimidos para a glória de Deus Pai. Amém? Tudo isto, irmãos, foi uma surpresa? Não. Não foi uma surpresa, porque ele sabia exatamente para o que ele estava aqui sobre esta terra. Jesus não foi preso, ele não se enganou e não foi enganado. Ele sabia exatamente que no período da Páscoa dos judeus, ele precisaria fazer o papel último do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é coincidência, é providência de Deus. Ele sabia, surpresa não.
Se os irmãos lerem João capítulo 12, versículo 32, não precisa ler agora não. Escute o que está escrito lá. Como ele sabia, como é segundo a Escritura. E quando eu for levantado da terra, olhe para mim aqui, atrairei todos a mim. Ele não foi à cruz sozinho. Ele nos levou nele. E diz o versículo 33, e ele dizia isto para explicar o gênero, o tipo de morte a qual ele sofreria. Ele está falando da cruz. Ele está falando da sua morte. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando o vê, brada e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tira a iniquidade, o pecado, a rebelião, a condenação, a perdição, trazida por Adão sobre ele e sobre nós. E tudo isto, irmãos, clareia-se muito mais quando nós olhamos em Romanos. Por favor, vamos lá, querido, hoje nós vamos olhar a Bíblia aqui e ali, tá bom? Romanos capítulo 6, abra lá por favor, rapidamente. Romanos capítulo 6. Pastor, isso vai virar estudo bíblico? Não, irmãos, não vai virar. Eu não quero desenvolver uma pregação que vai direto aqui, mas eu quero que o Espírito de Deus aplique a sua palavra, porque só ela transforma. Só a palavra de Deus transforma, só a palavra de Deus salva, só a palavra de Deus cura. Romanos capítulo 6, achamos? Quem achou, diga amém. Versículo 6, diz assim: sabendo isto, sabendo ou sentindo? Sabendo, irmãos, o Evangelho, ele precisa ser clarificado na nossa mente, na nossa consciência. Não pode ser uma coisa da emoção, do coração, aquele amor flor roxa que dá no coração do trouxa. Não, irmãos. O Evangelho precisa ser compreendido. Sabendo isto, leia comigo, que foi o que, irmãos? Crucificado. É no passado. É o próprio apóstolo Paulo agora que está dizendo, foi. Quando você levantar seus olhos e olhar para mim agora, eu vou lhe dizer algo. Há 2000 anos aconteceu o seu funeral e o meu, diante de Deus Pai, por toda a eternidade. Nós estamos no versículo 6. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o velho Adão, o perdido, a condenação, o pecado, a iniquidade, para que o corpo do pecado, dominado pelo pecado, escravizado pelo pecado, seja quebrantado, amolecido, enfraquecido, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7 comigo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versículo 8, irmãos, juntos. Ora, se já morremos com Cristo, creia que com Ele também viveremos. Mas por que viveremos? Porque vivos já estamos nele. O apóstolo Paulo entendeu isso com tanta profundidade que ele disse assim: eu estou crucificado com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isto é Páscoa. Meus irmãos, isto é ressurreição. A ressurreição de Cristo aconteceu para poder acontecer a sua e a minha. Eu vou repetir. Jesus ressuscitou para que você e eu também não ficássemos no túmulo. Se você nasceu de novo, e no seu coração há uma testificação que você é filho de Deus, saiba disto, você não ficará no túmulo. Já, se ele vier, você não experimentará o túmulo, mas se você experimentar o eu, pode saber de uma coisa, ficará vazio, tal qual ficou de Jesus, e mais, você ressuscitará com um corpo glorioso, à semelhança do dele. Os coríntios estavam perdendo isto. Eles estavam ficando confusos. Havia um novo ensino.
Havia uma mistura de saduceus com fariseus. Havia aqueles que criam que não havia ressurreição. Para que ressurreição? Se o corpo é mau, o espírito que é bom, então deixa esse negócio, não vai ter não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu corpo e o meu corpo são amados do Senhor. Quando você sepulta uma pessoa, você sepulta lá na incorrupção, no natural. Mas se for de Cristo, Ele vai ressuscitar sobrenatural, incorruptível. Quando Jesus ressuscitou, não era outro corpo, era o mesmo corpo dele. Tanto era que Tomé duvidou, quando viu as marcas, caiu de joelho e disse: meu Deus, Senhor Deus. E Jesus disse: porque você viu, você creu? Mais bem-aventurados são os amazonenses que não viram e vão crer. Amém? Gostaram dessa, né? Ai, meus irmãos, este é um assunto que ele precisa estar profundamente enraizado no nosso ser, na nossa compreensão. Completamente. A Escritura, olhe para cá um pouquinho, a Escritura é Ele nele. A Escritura é Ele nele. No domingo desse aqui eu estava pregando aqui, e nós lemos aqui Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Não vou convidar os irmãos para lê-lo, mas Zacarias profetizou que este momento de Páscoa aconteceria, que o Filho de Deus iria à cruz. E como foi que ele anteveio isso? Como é que ele viu isto antes? Ele disse: alegra-te, ó filha de Sião, eis aí o teu Salvador, justo, montado em jumentinho, filho de animal de carga, filho de jumenta. Isto aconteceu. Por quê? Porque é segundo as... Está baixo, segundo as Escrituras. Há um enraizamento, um enraizar das Escrituras, com Cristo e Cristo com as Escrituras. Por isso não devemos desprezar a palavra de Deus, jamais. É nela e é por meio dela, irmãos, que nós vamos crescer e chegarmos à presença dele gloriosa. Que cumprimento magnífico aconteceu em Jerusalém. Era Páscoa, era Páscoa. A Bíblia diz que Jesus quis comer a Páscoa, esta última Páscoa, com eles. Ele quis comer. Ele disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então ele não foi pego de surpresa, mas estava se cumprindo a Escritura. E há algo assim bastante sério que eu quero dizer a vocês, meus irmãos. Jesus veio sabendo que ele estava vindo para o martírio. Eu quero que você abra, por favor, em Mateus, capítulo 21. Lá vai outro texto, irmãos. Vocês andam comigo? Se você anda, diga amém. Mateus 21. Esse nós vamos ler. Esse eu quero que nós leiamos, irmãos. E se alegre com esta leitura. Quem achou, diga amém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, de onde estava vindo Jesus? Jesus estava vindo de Jericó, estava caminhando em direção a Jerusalém. Ele estava chegando em Jerusalém. E agora ele se aproxima e chega em Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vocês, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, e respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Vamos ler juntos, irmãos? Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal
de carga. Ele está resgatando o que está em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, versículo 7, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Percebam que eles estavam fora ainda de Jerusalém, e a maior parte da multidão, estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, não é a multidão, haviam duas multidões pelo menos aqui agora. Vamos para Jerusalém agora, todo mundo comigo, vamos lá, nós estamos em Jerusalém agora. E as multidões, versículo 9, tanto as que precediam, como as que o seguiam, tanto a multidão que já estava lá, como a multidão que vinha com Jesus, clamavam, vamos juntos, irmãos, Hosana ao filho de Davi, bem alto, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? Resposta, e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Tudo muito bem esmiuçado. O que está acontecendo então, irmãos? Porque se é segundo as Escrituras, o que está acontecendo? Vamos verificar um pouco mais? Pois bem, todos os anos, quando se aproximava esse período da Páscoa, uma das festas dos judeus, e que eles relembravam de maneira muito profunda e completa, junto com as crianças, as famílias em suas casas, como Deus os tirou das garras do faraó do Egito e os trouxe novamente para a terra de Deus. Páscoa significa passagem. Naquela noite, na 10ª praga, Deus pediu que eles preparassem o cordeiro, as ervas amargas, a salada de ervas amargas, vestidos, sandália nos pés, pronto para partir. Porque o anjo da morte, o próprio Deus passaria por lá. E ao perceber que naquela porta havia o sangue do cordeiro, passado ali, não haveria a morte do primogênito. O restante de homens, animais, todos eles iriam morrer, como de fato aconteceu, segundo as Escrituras. Pois bem, estava a cidade toda alvoroçada, o templo deveria estar pronto, e agora, irmãos, o sacerdote, o sumo sacerdote, precisava ir a Belém, trazer o cordeirinho de 1 ano sem defeito. Este sacerdote, escolhido por Deus, que ministrava no templo, ele precisava ir a Belém. Mas por que Belém? Porque numa tradição deles, tinha que ser de Belém. Na região de Belém é que se cultivava e criava esses cordeiros. E o sacerdote ia lá naquele local, e ele procurava, ele inspecionava, ele orava, e ele clamava, e finalmente ele localizava e achava um daqueles cordeiros, que não era um cordeiro, mas era o cordeiro que ele iria levar. E aí a tradição diz que ele trazia a cultura judaica, que ele trazia nos ombros aquele cordeiro. E quando ele estava se aproximando de Jerusalém, para entrar pela porta lateral, pela porta chamada porta oriental, também chamada porta dourada, porta de ouro, a multidão estava lá, aguardando a chegada do sacerdote que trazia o cordeiro. Este cordeiro seria lavado, sacrificado, e o perdão dos pecados aconteceria por 1 ano. No outro ano teria que fazer novamente. Esse era o momento. Era esta grande festa que estava acontecendo. Por isso 2 multidões. Por que Zacarias fala, ó filha de Sião, exultai-vos, alegrai-vos? Porque filha de Sião é Jerusalém. Estavam todos ali, aguardando esse momento. E é nesse momento,
exatamente neste momento, que depois que o sacerdote entra com o cordeiro, que será sacrificado no templo, agora Jesus adentra aquele portão também, porque ali era a porta de entrar. E de maneira muito efusiva, aquelas duas multidões, elas começam agora a dizer: bendito o Senhor que encaminhou o seu cordeiro, filho de Davi, hosana nas maiores alturas. Talvez nem soubesse muito bem o que estavam cantando, mas Deus sabia. Jesus estava entrando, montado em um jumento, em um jumentinho. Por que um jumentinho? Porque naquela cultura, quando um rei chegava numa cidade montado a cavalo, iria haver guerra, batalhas. Mas quando um rei entrava numa cidade estranha, ou numa cidade qualquer, montado em um jumentinho, ele estava trazendo missão de paz. Ele estava vindo em paz. Esse é o momento em que Jesus agora entra em Jerusalém, para tornar-se ali, como ele de fato era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia completamente o que ele estava fazendo. Mas vamos aqui para o texto novamente. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ainda que você tenha cometido pecados, como eu também os cometi demasiadamente, este sumo sacerdote, que foi àquela cruz, ele não lhe despreza, ele não nos quer fora dele. Aonde encontramos a prova disso? Aqui mesmo, em 1 Coríntios 15, veja no versículo 9, no versículo 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim quem? Paulo, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Talvez você tenha perseguido, e eu também, de maneira mais leve, mas o apóstolo Paulo, ele partia para cima, ele arrancava as pessoas dos grupos familiares das casas, pelos cabelos, para surrar, para acabar com aquelas reuniões. Por isso que quando o grupo familiar começa a diminuir, quer fechar, irmãos, meu coração, minha alma sofre, porque ali é a igreja do Senhor. Não é mais Paulo quem está fazendo isso, mas é o cão que está atuando para que aquilo ali acabe e feche, e uma igreja no lar acabe fechando também as suas atividades espirituais de uns com os outros, como o corpo de Cristo. Paulo está dizendo aqui que ele perseguiu a igreja. Ele não mereceria absolutamente nada da parte de Deus, como você e eu também não merecemos. Nem por isso ele abandonou Paulo. Paulo era um eleito de Deus. Você que está aqui nesta noite, você que está em casa, você que está aqui no telão, saiba isto. A graça de Deus nos foi dada. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos salvou. A graça de Deus é Jesus Cristo. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, e esta graça foi derramada em abundância, segundo o dom da proporção de Cristo, não tem como medir. Portanto, o que nós pensamos que está faltando, não está. Nós precisamos, de fato, compreender a vida ressurreta de Cristo em nós, e a nossa vida de ressuscitado no Espírito nele. Portanto, ele veio para o martírio. Jesus sabia, e ele sabe tudo sobre você. Olhe para cá um pouquinho. Ele nunca se iludiu
que você seria gente fina. Nunca se iludiu com isso. Ele nunca ficou iludido que você seria nota 10. Porque ele sabia que a minha nota é 0. Assim como Paulo, irmãos. Por isso que ele precisava nascer em Belém. Porque de Belém sairia o Cordeiro. Ele foi criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Não há mérito em nós, nenhum. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há nenhum sequer que busque a Deus. Não há nenhum sequer que faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Essa é a sua condição, esta é a minha condição. Mas nós encontramos aqui então o próprio Senhor Jesus. Não é aproveitando, é abençoando a vida de Saulo de Tarso e o transformando em Paulo, conforme lemos aqui nos versículos 8 e 9. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno. Ele reconhecia isto, de ser chamado apóstolo. Nem crente, irmãos. Um crente como nós somos, quanto mais apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10 juntos. Mas, graças a Deus por este mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Eu não sou o que sou pelo que eu era. Eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Você é o que você é hoje em Cristo Jesus por causa da graça de Deus, que Ele alcançou e me alcançou e nos alcançou. Segundo lugar, irmãos, Jesus foi sepultado segundo as Escrituras. Aqui no versículo, ainda no versículo 4, vamos lá. Olhe na sua Bíblia. E foi sepultado e ressuscitou. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho das Boas Novas. Boas Novas significa o Evangelho de Deus. E apareceu a Cefas, está aqui no versículo 5. Sepultado por 3 dias. Graças a Deus, porque ele ficou sepultado 3 dias. Graças a Deus, porque disseram, este é o embusteiro, e para que não ocorra o fato de tirar o seu corpo de lá, os apóstolos, os discípulos, e depois ficarem dizendo que ele ressuscitou, uma escolta foi convocada, selaram a entrada, não entrava ar, ele estava envolvido com lençóis de linhos, não poderia, era impossível respirar, e ele ficou exatamente 3 dias sepultado. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é uma prova incontestável que ele morreu. Alguns chegaram a dizer, não, ele não morreu não. Ele tomou uma anestesia, ele ficou meio desmaiado. E aí depois ele recobrou as forças e saiu de lá. Como que ele ia sair de lá com uma pedra enorme daquela na entrada? Fragilizado. Mas todo tipo de argumento as trevas levanta para tentar denegrir ou desfazer o poder da palavra de Deus. Meus irmãos, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é fogo, e ela é martelo que esmiuça a pedra. Esta é a palavra que você lê, esta é a palavra que Deus quer que seja de fato guardada na sua vida e na minha vida, dia a dia. 3 dias, então ele morreu mesmo. A pedra na porta fechou tudo, o selo, os soldados romanos estavam lá. Mas olhe para cá um pouquinho, ouça isso. Ali aconteceu o seu funeral adâmico. O Adão, o pecado, a iniquidade que reinava na sua vida, experimentou a crucificação, a morte e a ressurreição e o sepultamento. Com ele e nele, ele tomou sobre si cada um de nós. Na teologia isso chama-se
a morte substitutiva. Nenhum de nós poderemos resolver essa questão, irmãos. Por quê? Porque você e eu... Pode brincar, pastor? Eu estou um pouquinho? Pode. Os irmãos conhecem um negócio chamado mata-leão? Quem conhece, diga amém. Pois é, do UFC, não é isso? Todos nós, irmãos, quando nascemos neste mundo, filhos de Adão, fora do paraíso, já nascemos com o mata-leão aplicado. Ou seja, moridos, separados de Deus, separados da vida de Deus. Não teria como alguém, assim como no mata-leão acontece no octódromo lá, se o camarada apertar um pouquinho lá, o outro não consegue mais nem bater a mão, já morreu, já foi. Todos nós já nascemos, de certa forma, enfermos, por causa do pecado. Esta é a morte substitutiva. Vamos para Romanos de novo, irmãos? Só mais uma vezinha, por favor. No capítulo 5 ainda. 6. Capítulo 6. Achamos? Versículo 4 e 5. Diz assim, olhe na sua Bíblia, e creia nisto, porque é a palavra. Fomos, pois, é no passado, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, pela glória do Pai, juntos, irmãos, assim também andemos nós em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17. E assim, quem está em Cristo é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Isto é um fato, isto é uma verdade. Isto é Páscoa, é ressurreição, é a morte substitutiva que Jesus cumpriu naquela cruz, com a sua realidade na eternidade, no tempo e no espaço. Ainda no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Meus irmãos, a morte de Jesus é um tipo de batismo. Às vezes os irmãos ficam encrencando por causa de batismo para cá, batismo para ali. Meus irmãos, esqueçam isso. A Bíblia fala de alguns tipos de batismo. Por exemplo, o povo que passou pelo Mar Vermelho, está escrito na palavra de Deus que eles foram batizados no batismo de Moisés. É um tipo de batismo. Aqui é esse aqui, este morrer e ser sepultado é um tipo de batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Pai, assim também, irmãos, assim também, olhe para mim aqui, assim também, é 99% ou é 100%? Assim também, é 80% ou 100%? 100%, Deus está dizendo para você e para mim, nesta noite, assim também, do mesmo modo, com a mesma compreensão, vivendo o mesmo fato, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando você terminar esse culto, se você for para casa, você precisa levar no seu entendimento esta palavra que está estabelecida no céu para sempre. Que palavra? Eu não servia e não sirvo para nada, mas o meu Pai eterno me crucificou com seu Filho, levou a minha iniquidade, e se levou a minha iniquidade, me levou também, me batizou naquela morte, mas olhe para cá, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele trouxe você nele, e devolveu para o Pai como filho amado de Deus, como filha amada de Deus, que não tem mais o que pagar, precisa crer na palavra de Deus. Eu quero caminhar aqui para o nosso final.
Alguém uma vez escreveu alguma coisa parecida com isso, irmãos. Em Adão, olhe para cá agora, que eu não vou ler a Bíblia não. Em Adão, entramos no mundo para morrer, para a morte. Em Adão, entramos no mundo para a morte. Esse é o mata-leão, já veio em mim. Mas em Jesus, na morte e ressurreição, saímos da morte para a vida. Que vida? A vida eterna. Aí está o perdão eterno de Deus. Por isso que Paulo falou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que consciência, que convicção. Os irmãos conhecem um texto que há em Colossenses, a Bíblia diz, Colossenses 2, se não me engano, versículo 13 ou 14, que todo escrito de dívida que era contra você foi cancelado naquela cruz pela morte e ressurreição de Jesus. Se você crê, diga amém. Romanos capítulo 4, vamos voltar para lá? Não, nós estamos nele ainda, né? 4:25, leia lá, e grave isto aqui, marque na sua Bíblia, o qual, Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos fazer justificados, não inocentes, mas justificados. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, agora, neste local, a palavra de Deus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra é quem ouve a mim mesmo, Jesus Cristo, e crê no Pai que me enviou, essa pessoa tem a vida eterna, não entra em julgamento, não entra em juízo. Por quê? Porque aconteceu a Páscoa, passou da morte para a vida, passou do Adão, primeiro Adão, para o último Adão, aquele lá do Éden, primeiro Adão, Jesus Cristo, o último Adão. Alguém já disse que Deus trata com dois homens, o primeiro Adão e o último Adão. E o último Adão é Jesus. Vamos orar? Os irmãos querem já parar por aqui? Tem um terceiro ponto. As mulheres, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Que também está no versículo 4 de Romanos, capítulo de 1 Coríntios 15. Vamos lá. Último ponto, irmãos, e nós vamos encerrar. Achamos? E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo segundo as Escrituras. Por isso, disse aquele homem, se a carreira de Jesus Cristo tivesse terminado na cruz, morreria com ele a lei trazida por Moisés, os profetas e os salmos, e não haveria salvação nem para você e nem para mim. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, igreja. Por isso você também pode e deverá ressuscitar naquele dia final. As mulheres foram para o túmulo. Essas mulheres foram para o túmulo com um objetivo. Qual era o objetivo delas? Alguém lembra aí? Preparar o corpo, melhorar aquela condição que havia sido feita às pressas. Porque estava chegando a tarde, o final do dia, e precisava ser liberado por causa da Páscoa. Quando elas chegaram lá, irmãos, o coração delas, esses corações iam compungidos. Olhe para mim, elas estavam indo com o coração, com o pensamento, com a fé, com a convicção de sexta-feira. Quando chegaram naquele local, um anjo apareceu lá e disse: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Muitas vezes, irmãos, nós nascemos de novo, confessamos a Jesus, lemos a Bíblia, oramos ao Senhor, compartilhamos a palavra,
Mas nós estamos ainda na sexta-feira. Saia, meu irmão e minha irmã, da sexta-feira. Deus está nos chamando para o domingo de manhã, ressurretos. Novidade de vida é alguém que sabe que não merece coisa nenhuma, como o apóstolo Paulo diz: ó Deus, o meu espírito que estava separado da tua vida eterna, ele agora vive em Cristo, e Cristo vive em mim. Isso é viver novidade de vida. Saia, deixe a sexta-feira. Sexta-feira é vida de Adão, ou seja, morte. Isso é sexta-feira. Domingo é ressurreição. Domingo é vida eterna. Não é o domingo em si, eu estou falando de Cristo Jesus. Como eu posso crer nessas verdades? Muitas pessoas não conseguem crer nisto. Como eu posso crer? 1 Coríntios 15, vamos lá? 6 grupos presenciaram a ressurreição de Jesus. Dos versículos 5 ao 9, nos dá conta disto. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria deles sobrevive até agora e porém alguns já adormeceram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente por mim, Paulo, que nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Tudo segundo as Escrituras. Quem mais em fé precisa ressuscitar? Você e eu, com convicção plena e completa na Escritura, na palavra de Deus. Você e eu precisamos ter esta palavra como um fato, como um ato. Esta ressurreição está aqui lavrada do Gênesis ao Apocalipse. Esta morte está cantada e dita aqui do Gênesis ao Apocalipse. A sua vida e a minha vida, a sua história e a minha história, está identificada com a história de Jesus Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Isto é a palavra de Deus. 100% vida nova. Por isso que 2 Coríntios 5,17 nós falamos há pouco. E assim que está em Cristo é... Não, vamos juntos. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Meus irmãos, como é, olhe para cá, que a igreja de Corinto, pode ser que você também seja assim, criam firmemente na ressurreição de Jesus, mas não criam na ressurreição deles. Pois assim como ele foi ressuscitado, assim também toda a igreja ressuscitará naquele dia glorioso para a glória de Deus Pai. E você faz parte disso. Creia. Vamos ficar de pé? Por favor. Quem somos em Cristo Jesus? Quem somos? Fomos marcados pelo sangue da eterna aliança. O sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, não o Cordeiro do campo, não o Cordeiro criado em Belém, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Meus irmãos, hoje existem muitos poderes. O homem já conseguiu dominar o espaço, já anda bisbilhotando em outros planetas. A indústria se desenvolveu a tal ponto e a cada vez desenvolve mais. A tecnologia, os irmãos conhecem isso,
E sabe como isso tem avançado? A ciência tem se multiplicado de maneira assustadora. Mas escute uma coisa: nenhum deles ainda conseguiu vencer a morte. Nenhum, só Jesus. Portanto, ele está vivo, ele reina pelos séculos dos séculos. O túmulo está vazio. E se o túmulo dele está vazio, ainda que você entre no seu túmulo, e eu também, ele ficará vazio um dia. E se ele vier antes, você não experimentará este túmulo, nem vazio e nem cheio. Eu quero orar nesta noite, e eu quero fazer um convite a você. Onde está a graça que você tem ouvido? Onde está o perdão? Meus irmãos, aonde está a graça, aonde está a palavra, aí há perdão, e aí há salvação, e aí há transformação. Por isso, nesta palavra do Evangelho de João está escrito que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Este sim é o poder que ressuscita, que salva, cuida e ressuscita naquele dia. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Feche os olhos. Nesta noite, eu não vou pedir para você vir aqui. Se você compreendeu esta mensagem, e este assunto fala com você, você tem dúvidas, você tem dificuldades, e nesta noite você quer, não novamente, mas corroborar, reafirmar, que você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para lhe justificar. Levante sua mão direita, nós vamos orar para você. Qualquer irmão, qualquer pessoa que estiver aqui nesta noite, pode levantar, não tenha vergonha não, levanta alto, santo. Deus te abençoe, queridos. Pode levantar, não tenha vergonha não. Deixa a mão levantada. O Senhor está aqui. E a minha oração não é que você segure nas mãos dele, mas que ele segure na sua, porque a mão dele é forte e poderosa. Nunca mais ele soltará. Deixa a mão levantada. Nós vamos orar nesta noite. Pai eterno, Pai nosso, Senhor que está nos céus, teu nome é santo, Senhor. Ó Deus, nesta noite, alguns levantaram a sua mão direita, outros talvez, Senhor, com vergonha não fizeram, e outros fizeram no silêncio de suas almas. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo, e nós concordamos, ó Deus, e te suplicamos que nesta noite, o Senhor traga a consciência plena, completa, ó Deus, de que são seus filhos. Batiza o Senhor com um batismo de amor, ó Deus, que sintam-se e vejam-se, ó Deus, encaminhando-se neste mundo, ó Deus, mas não sendo do mundo, e vejam-se, Senhor, e se encaminhem neste mundo, ó Deus, não sendo do mundo, ó Deus, mas sendo concidadãos, cidadãos dos céus, ó Deus. É assim que a tua palavra nos afirma, ó Deus. Perdoa-lhes os pecados, perdoa os nossos pecados, ó Deus, e dá-nos a tua bênção nesta noite, ó Deus, ainda quando formos para casa, Senhor. Não permita, ó Espírito Santo, que tudo que foi agasalhado pelo Senhor mesmo no coração dos meus irmãos, sejam os que estão aqui em casa ou aqui do lado, ao nosso lado esquerdo, ó Deus, à direita dos irmãos, isso seja firmado, ó Deus, como aqueles irmãos de Corintos, que o Senhor mesmo usou o apóstolo Paulo, ó Deus, que plantou aquela igreja, dizendo: vocês ainda estão perseverando, mas há algo que precisa ser corrigido, há um entendimento que precisa ser solidificado no vosso coração. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.